Seção 7 dos livros do Registro de Empregados, artigo 41. Em todas as atividades, será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade no trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Artigo 42. Revogado. Artigo 43 e 44. Revogado. Artigo 45 e 46. Revogado. Artigo 47. Fica sujeito à aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A, acrescida de igual valor em cada residência ou empregador, que mantiver empregado não registrado nos termos do disposto do artigo 41. Parágrafo 1º. Revogado. Ministério Público, número 905, de 11 de 2019, que até o encerramento dessa edição não havia sido convertida em lei. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput constitui exceção ao critério da dupla visita orientadora. Artigo 47-A. Fica sujeito à aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A o empregador que não informar os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41. Artigo 47-B. Sendo identificada pelo auditor fiscal do trabalho a existência do empregado não registrado, presumir-se-á configurada a relação de emprego pelo prazo mínimo de 3 meses em relação à data da constatação da irregularidade, exceto quando houver elementos suficientes para determinar a data do início das atividades. Artigo 48. As multas previstas nesta seção serão aplicadas pela autoridade de primeira instância do Distrito Federal e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio no Estado e no território do Acre. Seção 8ª das penalidades, artigo 49. Para os efeitos de emissão, substituição ou anotação da carteira do trabalho e previdência social, considere-se-á crime de falsidade com as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal. 1. Fazer no todo ou em parte qualquer documento falso ou alterar o verdadeiro. 2. Afirmar falsamente a sua própria identidade, filiação, lugar de nascimento, residência, profissão, ou estado civil e beneficiários ou atestar os de outra pessoa. 3. Serviço de documentos por qualquer forma falsificados. 4. Falsificar, fabricando, alterando ou vender, usar ou possuir carteira de trabalho e previdência social assim alteradas. 5. Anotar dolosamente em carteira de trabalho, previdência social, o registro de empregado, ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele data da admissão do empregado diverso da verdadeira. Artigo 50. Comprovando-se a falsidade, quer nas declarações para emissão de carteira de trabalho e previdência social, quer nas respectivas anotações, o fato será levado ao conhecimento de autoridades que houver emitido a carteira para fins de efeito. Artigo 51. Será aplicada a multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A aquele que, comerciante ou não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira de trabalho igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado. Artigo 52. O extravio ou a inutilização da carteira de trabalho e previdência social por culpa da empresa a sujeitará à aplicação de multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A. Artigo 53 e 54 revogados. Artigo 55. Será aplicada a multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A à empresa que infringir o disposto no artigo 13. Artigo 56. Revogado. Capítulo 2 da duração do trabalho, seção 1, disposição preliminar. Artigo 57. Os preceitos deste capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, constituindo exceções às disposições especiais concernentes estritamente às peculiaridades profissionais constantes no capítulo 1 do título 3º. Seção da jornada de trabalho. Artigo 58. A duração normal de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Parágrafo 1º. Não serão descontados nem computadas como jornadas extraordinárias variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observados o limite máximo de 10 minutos diários. Parágrafo 2º. O tempo dispendido
pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser a tempo à disposição do empregador. Parágrafo 3º, revogado. Artigo 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquela cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Parágrafo 1º. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem as mesmas funções tempo integral. Parágrafo 2º. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa na forma prevista em instrumento decorrente da negociação coletiva. Parágrafo 3º. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Parágrafo 4º. Na hipótese de o contrato do trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares deste quantitativo serão consideradas horas extras para fins de pagamento, estipulados no parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais. Parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento no mês subsequente, caso não sejam compensadas. Parágrafo 6º. É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Parágrafo 7º. As férias do regime de tempo parcial, elas são regidas pelo disposto no artigo 130 desta consolidação. Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em números não excedentes de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 1º. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário, se por força de acordo com convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de um ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Parágrafo 3º. Na hipótese da rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária na forma dos parágrafos 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. O banco de horas de que se trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual tácito ou escrito para a compensação no mesmo mês. Artigo 59-A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devido pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados as prorrogações de trabalho noturno, quando houver de que se trata o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 dessa consolidação. Artigo 59-B. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica repetição no pagamento das horas extras excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassadas a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Parágrafo único. A apresentação de horas extras habituais não